Fala pessoal, beleza? Rodrigo Matsuda aqui falando. E antes de qualquer coisa, assista esse vídeo até o fim, pois darei o meu testemunho sobre esse assunto que nós estamos falando hoje. Inclusive sobre um pecado que eu não conseguia vencer, mas vou falar sobre isso só lá pro finalzinho do vídeo. Se você passa por essa dificuldade, um pecado que sempre te pega, você acaba caindo, vá até o final deste vídeo que com certeza meu testemunho vai te ajudar. E como eu já disse, aqui é o Rodrigo Matsuda e você está no canal Evangelho Curto e Grosso, porque aqui nós prezamos pelo Evangelho da forma que ele é, puro, simples, curto e grosso. Então vamos ao que interessa. Eu abri uma caixinha de perguntas lá no nosso Instagram, @Evangelho Curto e Grosso. Se você ainda não nos segue lá, vai lá agora, pois temos conteúdo diário, inclusive o quadro Rodriguinho ET Responde. Aguardo vocês lá. E a primeira sugestão que nós tivemos de vídeos polêmicos, né? Eu falei para falarem sobre assuntos polêmicos, foi se nós devemos confessar nossos pecados a Deus e aos irmãos. Eu, particularmente, não acho esse assunto tão polêmico, mas sei que gera dúvidas. Inclusive, já ouvi pregações diferentes sobre esse assunto. Alguns dizem que devemos sempre confessar, outros dizem que uma vez confessado está perdoado para sempre e não precisa ficar pedindo perdão constantemente. Eu tenho uma opinião sobre isso, mas a minha opinião não interessa aqui. Vamos ver o que está na Bible, na Bíblia. E o primeiro versículo que eu separei sobre este assunto é: se afirmamos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Isso está lá em 1 João 1, versículo 8 e 9. Esse versículo nos diz que devemos confessar, mas não fala se é só no momento da conversão ou se é para sempre. Vamos a mais um versículo. Quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona encontra misericórdia. E isso está lá em Provérbios 28, 13. Aqui já se aprofunda um pouco mais, pois depois de salvos, acidentalmente nós vamos pecar novamente. Mas não devemos esconder esses pecados se quisermos prosperar. Mas vamos para mais um versículo sobre esse assunto. Tomem cuidado. Se o seu irmão pecar, repreendam, e se ele se arrepender, perdoe-lhe. Se pecar contra você 7 vezes no dia e 7 vezes voltar a você e disser, estou arrependido, perdoe-lhe. Em Lucas 17, versículo 3 e 4, é que está escrito isso aí. Esse versículo já fala na esfera humana, quando alguém peca contra o irmão. Aí ele explica os dois lados. Um tem que ir e pedir perdão e o outro deve perdoar. Show? Agora vamos a um versículo muito importante e que eu tenho um testemunho sobre ele. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Isso está lá em Tiago 5, versículo 16. O testemunho que eu disse lá no início do vídeo é que eu tinha um vício. Assim como os muitos jovens, eu não conseguia me livrar dele. Mesmo sendo nascido em lar cristão e mesmo já sendo ativo na igreja. E somente depois de eu confessar que tinha essa dificuldade para um irmão, que na época era o meu líder, eu fui curado. Sabe por quê? Porque além do que o versículo diz que nós devemos orar uns pelos outros, ele fez um papel de pai, de cuidador, ficou me monitorando e perguntando constantemente como eu estava com relação ao vício. Vou falar a verdade, essa história é um pouco extensa, então coloque nos comentários se você quer ouvir ela completa, que eu faço um vídeo somente sobre esse assunto. E conto qual era o vício, vocês ficaram curiosos, né? E como foi todo esse processo de cura. Para finalizar, eu vou ler um último versículo sobre esse assunto e vou dar minha conclusão. Se você confessar com a sua boca, por isso que nós falamos que nós temos que orar declarando que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Isso está lá em Romanos 10, versículo 9. E qual é a minha conclusão? Uma vez confessado Jesus como Senhor e Salvador, nós somos salvos. Ou seja, a salvação ela é instantânea. Aí você me pergunta, Rodrigo, se a salvação é instantânea, então não temos necessidade de ficar confessando nossos pecados. E a resposta para essa pergunta é: a salvação é instantânea, mas a conversão é progressiva. E como a conversão é progressiva,
nós devemos sim constantemente confessar nossos pecados aos irmãos e a Deus. Pois como os versículos que nós lemos anteriormente disseram, se ocultarmos nossos pecados, não prosperaremos e não seremos curados. A confissão de pecados após a salvação não tem o objetivo de nos tornar salvos. Entenda isso. Pois nós já somos salvos a partir do momento que reconhecemos Jesus como o Senhor e Salvador das nossas vidas. Mas o objetivo de confessar nossos pecados é de nos curar, de nos fazer prosperar e de tirar toda a culpa que nos impede de nos achegarmos a Deus. Conclusão: confesse seus pecados diariamente a Deus e sempre que puder, confesse a um irmão de confiança, de preferência o seu líder. Eu ainda aprofundo um pouco mais essa frase. Confesse ao seu líder, ao seu pastor, a tentação que você está tendo nesse momento. Pois quem confessa a tentação não confessa pecado. Quando você recebe ajuda para fugir da tentação, para não cair em tentação, você não vai precisar confessar um pecado. Então se previna enquanto não pecou. Até Jesus sofreu tentação, mas nunca caiu. A nossa luta começa aí, enquanto ainda é uma tentação. Ou seja, confesse sempre seus pecados e tentações o máximo possível para se libertar de toda a culpa e vício. E por hoje é isso, pessoal. Coloque nos comentários se vocês concordam, discordam ou gostariam de ouvir um pouco mais sobre esse assunto. Inclusive o meu testemunho completo, que tem história para contar aí. Obrigado por todos que assistiram até aqui. Deixem seu like, compartilhe esse vídeo com aquele seu amigo que não sabe se tem que confessar os pecados diariamente. E lembre-se de se inscrever no canal e acionar as notificações para receber os avisos dos próximos vídeos. Tamo junto, até a próxima e fui!